Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Daremos continuidade ao nosso curso de Resistência dos Materiais 1. Hoje conversaremos, trataremos a seção 1.3 e espero que vocês gostem e que possam deixar o like e também se inscrever no canal, pois isso ajuda muito na produção desse tipo de conteúdo. Como nos vídeos anteriores, a gente está tratando do capítulo 1, o capítulo que versa sobre a tensão, e hoje iremos adentrar de fato no que é a tensão, onde ela se aplica, onde ela se encontra, porque até então a gente estava falando sobre alguns conceitos básicos, para aí sim, neste vídeo, poder introduzir o que é a tensão de fato. Seção 1.3, tensão. Vamos iniciar falando um pouco sobre o conceito de tensão. Nessa foto aí, vocês podem ver que é um cara fazendo uma força tremenda para poder segurar essa caixa, né? E ele está utilizando para isso seus dois braços, né? E a caixa está apoiada simplesmente nas suas mãos. Então, a área de contato, né? A área onde ele está realizando a força é a área da mão. Imagina que essa área fosse reduzida, por exemplo, tivesse uma agulha entre a mão e a caixa dele. Provavelmente ia furar a sua mão, né? Machucá-lo. E é aí que entra a tensão. Considerar apenas os esforços solicitantes não é suficiente para saber se o material conseguirá resistir a uma solicitação. Necessitamos conhecer, além dos esforços solicitantes, a área onde eles atuam. Então foi o que eu acabei de dizer, né? A força tendo nada entre a mão e a caixa, uma agulha, é a mesma, né? Que seria o peso da caixa, porém a área de atuação seria diferente. E tendo o conhecimento dessas duas informações, a gente sabe se o material, no caso a nossa mão, né, e a própria caixa, conseguirá resistir a uma solicitação. A força resultante e o momento resultante que atuam em um ponto específico da área seccionada de um corpo são responsáveis por representar os efeitos resultantes da distribuição de forças internas, que agem sobre a área seccionada. O conhecimento dessa distribuição de forças é de vital importância na resistência dos materiais. Então, a gente vê aí, escrito na cor vermelha, que tanto a força resultante quanto o momento resultante, eles representam os efeitos resultantes da distribuição de forças internas. Essa distribuição que a gente já comentou nos vídeos passados, né, que pode ser muito complexa, então que a gente procura representar a resultante dela através dos métodos aprendidos em análise estrutural. Considere que a área seccionada está subdividida em pequenas áreas ΔA. Aqui eu não sei se está dando para vocês enxergarem de uma forma nítida, mas aqui tem um paralelogramo, né, um retângulo, bem onde eu estou passando o mouse. Aí que a gente tem um zoom, né, uma aproximação, e ele está representado aqui. Esse pequeno retângulo seria o símbolo, né, a representação dessa pequena área ΔA. Aí vamos a alguns pressupostos. O material é contínuo e coeso. Uma pequena força finita, ΔF, age sobre a área ΔA. Então, se a gente pegar essa pequena área ΔA, tem uma pequena força finita, ΔF aqui, ó, que está onde eu estou passando o apontador. Esta força tem intensidade, direção e sentido únicos e pode ser decomposta nas seguintes componentes. Aqui a gente tem ΔFx na direção x, que seria essa daqui, ΔFy na direção y. Essas forças, essas duas, né, elas são tangenciais, paralelas à área seccionada. Então a gente vê a área aqui, né, e ambas estão no plano da área. Já a outra componente, ΔFz, ela é normal, ou seja, perpendicular à área seccionada. Então a gente tem um plano da área aqui e perpendicular a ela, a gente tem ΔFz. Essas três componentes, elas constituem a força finita, pequena, né, ΔF, que age sobre a área ΔA. Vamos falar um pouco agora sobre tensão normal, simbolizada pela letra grega sigma. A tensão normal ela pode ser definida como a intensidade de força, força essa que age perpendicularmente a ΔA por unidade de área. Vocês vão lembrar lá do cálculo 1, né, o conceito de limite, e a tensão normal, como qualquer outra tensão, ela é definida por um limite. Aqui a gente tem σz, ou seja, a tensão normal na direção de z, é igual ao limite de Fz sobre ΔA quando ΔA tende a zero, ou seja, é o limite dessa força, aqui ΔFz, né, que eu chamei de Fz, dividido por essa área quando essa área tende a zero, ou seja, quando essa área se aproxima de um ponto. Ou seja, a gente vê que a tensão ela é definida pontualmente, né, já que esse limite aqui, ΔA tende a zero.
Agora vamos falar um pouco sobre a tensão de cisalhamento, representada pela letra tal. Ela também é definida como intensidade de força, porém dessa vez é que age tangencialmente a ΔA por unidade de área. Como a gente tem duas componentes, né, de força que são tangenciais a ΔA, que são ΔFx e ΔFy, a gente terá também duas tensões de cisalhamento, representadas aqui por tal Zx e tal Zy. Tal Zx é o limite de Fx sobre ΔA quando ΔA tende a zero, e tal Zy é igual ao limite de Fy sobre ΔA quando ΔA tende a zero. A orientação da área ΔA define completamente as direções das componentes de força Fx, Fy e Fz. Agora vamos falar um pouco sobre essas componentes cartesianas de tensão. As componentes cartesianas de tensão têm dois índices, que são esses índices aqui, ó. Tanto o Z aqui junto ao sigma, o Zx junto ao tal e o Zy junto ao tal. O que eles representam? O primeiro indica a direção da normal ao plano de atuação. Então, se a gente voltar ao slide, a gente vê que o primeiro índice, tanto aqui na tensão normal quanto nas duas tensões de cisalhamento, representa a normal ao plano. No caso aqui, é a direção Z. Então, tanto aqui, quanto aqui, o primeiro índice representa a direção da normal, que é a direção Z. Já o segundo indica a direção da tensão. No caso da tensão normal, a direção da tensão é justamente a direção Z. Então, ficaria sigma ZZ. Só que preferimos, né, optamos por representar apenas um Z, então fica sigma Z. Já no caso da tensão de cisalhamento, nenhuma delas atua na direção normal, porque elas atuam em direções tangenciais a ΔA. Então, é necessário utilizar ambos os índices. Aqui a gente tem tal Zx, ou seja, essa tensão aqui, ela atua na direção X. Aqui a gente tem a representação dela, né? Então, a gente vê que ela atua na direção do segundo subíndice. E aqui, a mesma coisa para tal Zy. Independente da tensão, elas vão ter uma única normal, que é a normal ao plano, que aqui é representada pela direção Z. A gente vê o Z, o subíndice Z, né, nas três tensões, só que o segundo subíndice irá variar, a depender da direção, da orientação dessa tensão. E a gente vê que σz está na mesma direção de Fz, tal Zx na mesma direção de Fx, tal Zy na mesma direção de Fy, já que são correspondentes, né? Elas são definidas a partir de um quociente de força por área. E como a força ela tem uma orientação, né? Tem um sentido, uma direção, acaba que a tensão adquire essa mesma orientação. Aqui são os exemplos, né, do que eu já disse. Tal Zx é a tensão de cisalhamento atuante na direção X do plano de normal Z, ou seja, a normal ao plano é Z e a tensão atua na direção X. Aqui, né, o que eu já disse, que é a supressão de um dos subíndices. Então, σz é igual a σz, que é a tensão normal atuante na direção Z do plano de normal Z. Então, a gente acaba utilizando apenas um índice. As tensões, elas podem ser normais ou de cisalhamento. A gente tem aqui a representação de uma tensão normal e aqui uma tensão de cisalhamento. Então, se a gente aplicar um sistema de forças axiais, né, sobre essa barra e seccioná-la, a gente vai ver o surgimento de tensões normais no plano seccionado. E a mesma coisa que com a tensão de cisalhamento. Porém, aqui, diferentemente deste caso, as tensões, né, elas não vão surgir no plano perpendicular à área seccionada, mas sim tangenciais. Então, aqui as tensões estariam nessa direção e aqui nessa direção representada, que é tangencial a essa área aqui que foi seccionada. As forças são transmitidas por todos os pontos do corpo. A tensão é responsável por transmitir as forças entre as partículas ao longo do corpo. Ou seja, tensão é uma grandeza que descreve a intensidade da interação mecânica entre as partículas do material. Agora vamos falar sobre esse outro conceito ainda mais, que é o estado geral de tensão. Podemos obter um elemento cúbico de volume que representa o estado de tensão que age em torno do ponto escolhido no corpo. Então, se a gente voltar aos slides aqui, a gente havia seccionado o corpo nesse plano aqui, né, de normal Z, e a gente vai continuar a seccioná-lo até obter um elemento cúbico de volume. A gente faz agora uma seção aqui, né, passando por um plano paralelo a Zx, né, Xz. Esse plano aqui que a gente passou, ele tem normal Y,
como vocês podem ver aqui, ó, sigma y, sigma representa a tensão normal, né, na direção da normal, e aqui as tensões de cisalhamento, né, tal YZ e tal YX. Então, repetindo, primeiro subíndice, que aqui no caso é Y, né, representa o quê? A normal ao plano, que é essa direção aqui. Aí a gente vai agora fazer outra seção, agora num plano paralelo a YZ. E qual que é a direção da normal? X. Se a gente ver aqui, sigma x, tal xz, tal xy. Então, o primeiro subíndice, novamente, representa a direção da normal, que aqui no caso é a direção x. Aí, após fazer todas as seções necessárias, né, a gente obtém esse elemento cúbico de volume representado aqui. E aqui estão todas as componentes das tensões em cada uma de suas faces. Por exemplo, essa face aqui, né, que está mais escurecida, a gente tem sigma y, já que a normal aqui tem a direção de y, tal yz, ou seja, na direção de z, e tal yx na direção de x. Se você fizer a mesma análise para as outras 5 faces do elemento cúbico, você vai chegar a conclusões bem parecidas a essa que a gente acabou de escrever. Em cada face do elemento cúbico, agem 3 componentes de tensão, ou seja, age uma componente normal e 2 componentes tangenciais. Se estão 3 componentes de tensão por cada face, então o cubo, né, que tem 6 faces, ele terá no total 18 componentes de tensão. O conjunto das 18 componentes de tensão que atuam no elemento descreve o estado de tensão no ponto somente para o elemento orientado ao longo dos eixos x, y e z. O que isso quer dizer? Se o corpo fosse seccionado em um cubo que tivesse alguma outra orientação, então o estado de tensão seria definido por um conjunto diferente de componentes de tensão. Então, se a gente, por exemplo, fizer a rotação desse cubo aqui e manter a definição dos eixos cartesianos, a gente vai obter um outro estado de tensão, definido por um outro conjunto de componentes de tensão. As componentes de tensão devem estar relacionadas para satisfazer o equilíbrio de forças e momentos do elemento. Então, se o corpo está em equilíbrio, qualquer elemento cúbico de volume dele também está em equilíbrio. Então, todas essas componentes elas devem atuar de forma a garantir essa estabilidade do elemento cúbico. Então, a partir da garantia desse equilíbrio, né, do elemento cúbico de volume, a gente pode tirar algumas conclusões. Vamos lá. Para um estado de tensão constante em torno de um ponto no corpo, o que a gente pode concluir a respeito das componentes de tensão normal? Tensões normais atuantes em faces opostas do elemento são iguais em módulo e direção, porém têm sentidos contrários. Com relação à conclusão a respeito das componentes de tensão cisalhante, temos o seguinte: tensões cisalhantes atuantes em faces adjacentes, ou seja, faces vizinhas do elemento, são iguais em módulo e são orientadas no sentido de se aproximarem do vértice do elemento ou de se afastarem dele. Propriedade essa, né, que é conhecida como propriedade complementar do cisalhamento ou também como teorema de Cauchy. Então, se a gente voltar aqui, tanto essa componente normal quanto essa daqui, né, que estão em faces opostas, seria essa face e essa outra face aqui, elas têm o mesmo módulo e direção, porém em sentidos contrários, as que apontam para cima e as que apontam para baixo. Já se a gente pegar as componentes de tensão de cisalhamento em faces adjacentes, vamos pegar aqui, por exemplo, essa face e essa aqui mais escurecidas, a gente percebe que tanto essa componente aqui, tal xy, quanto essa outra aqui, tal yx, ela tem mesmo módulo, porém elas atuam no sentido de se aproximarem da aresta do elemento cúbico de volume. Mesma coisa se você pegar essa face aqui e essa que está mais atrás aqui, né, representado por esse sistema de tensões aqui, a gente vai chegar à mesma conclusão, que é o que foi definido como a propriedade complementar do cisalhamento ou teorema de Cauchy. Agora, para finalizar, vamos falar um pouco sobre as unidades de tensão. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, os valores de tensão são especificados nas unidades básicas de newtons, que é a unidade de força, né, por metro quadrado, que é a unidade de área. Então, aqui temos newton por metro quadrado. Esta unidade é chamada de Pascal. Então, quer dizer, 1 Pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. É a mesma unidade utilizada em mecânica dos fluidos, né, para representar a pressão.
Porém, na prática de engenharia, esse valor aqui costuma ser muito pequeno, então a gente costuma usar alguns múltiplos, né? Um deles é o kPa, que é igual a 10 elevado à terceira Pascal, ou seja, 10 elevado à terceira Newton por metro quadrado. Outro é o MPa, que é o megapascal, que é igual a 10 à sexta Pa, que é igual a 10 à sexta Newton por metro quadrado, ou é igual a 1 Newton por milímetro quadrado. A gente modificando aqui, no caso, a unidade representativa da área. E também temos um GPa, que é o gigapascal, que é igual a 10 a nona pascal, que é igual a 10 a nona Newton por metro quadrado. Bom, pessoal, para esta aula era isso que eu queria repassar a vocês. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre essa disciplina fascinante dentro da engenharia. Um grande abraço a todos.